Olá, gente, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos agora nos encaminhar para o encerramento do nosso estudo sobre os crimes contra a administração pública. Agora nós vamos já, de logo, iniciar o capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça. São crimes bastante interessantes, que nós teremos aí várias generalidades, como por exemplo o sujeito passivo, são em regra crimes comuns, mas nós vamos ver que tem uns que não são comuns, que são próprios, mas a regra é essa. E no decorrer de cada um dos tipos, a gente vai especificando a natureza de cada um. Mas o que é que a gente tem que ver como generalidade inicial? A gente sempre deve começar o estudo desse capítulo do Código Penal alertando ou fazendo a ressalva de que o legislador quis, na verdade, tutelar, proteger os atos que tivessem potencialidade de impedir ou atrapalhar o processo de distribuição da justiça pelo Estado, o dever do Estado de distribuir a justiça. Então, portanto, o bem jurídico tutelado vai ser comum a todos os tipos penais, pelo menos de maneira genérica, é o desenvolvimento normal da administração da justiça. É a possibilidade de manutenção de uma prestação do serviço jurisdicional sem interrupção e sem problemas. Lembrando que o Poder Judiciário é um dos 3 poderes que compõem o Estado e, portanto, que compõe a administração pública. Então, a administração do Poder Judiciário é parte integrante da administração pública e assim deve ser considerado. E aí nós iniciamos lá no 339, crime bastante conhecido de todos, que é a denunciação caluniosa. Vamos lá ao tipo objetivo, a descrição típica. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, olha aqui, de que sabe inocente. Então, eu já tenho aqui, para mim, uma questão importante, que é a questão do tipo subjetivo, nós vamos já chegar nele. Mas aí nós já temos aqui, na descrição típica da conduta, muitas coisas interessantes. Verbo nuclear, composto dar causa. Mas ao que? A instauração de investigação policial, IP, por exemplo, de processo judicial, ou instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, dá causa a qualquer uma dessas ações, desses procedimentos judiciais, mas sabendo que o indivíduo é inocente. Na verdade, o sujeito aí está usando a máquina do Poder Judiciário para atender interesses próprios, podem ser econômicos, interesses políticos, etc. E aí nós temos uma previsão de pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Mas nós temos também uma causa de aumento e uma causa de diminuição dessa pena. Lá no parágrafo 1º nós temos: a pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve de quê? De anonimato ou nome suposto. Ou seja, se a denúncia caluniosa, já que o crime é denunciação caluniosa, se a denúncia caluniosa que o sujeito fez é uma denúncia que para isso ele se valeu do anonimato ou de um nome suposto, a pena dele vai ser aumentada de quê? Da 6ª parte. Mas, da mesma forma, nós também temos uma causa de diminuição da pena na sua metade.
A pena é diminuída na metade se a imputação falsa que foi feita, né, a denúncia falsa que para provocar ali a instauração do processo foi denúncia de contravenção e não de crime. Aí nessa circunstância nós vamos ter o quê? Uma causa de diminuição de pena. Né? E aí o que é que nós temos? O bem jurídico tutelado em geral, como já tivemos a oportunidade de fazer uma ressalva, né, como de regra em todos os crimes, a proteção da administração da justiça. E aqui nesse caso, né, principalmente no que se refere à inutilidade do Estado ser acionado diante de uma falsa comunicação de prática delituosa. Não existe o crime de fato, mas as instâncias de Estado, as instituições de Estado e os agentes públicos foram acionados, movimentaram a máquina estatal judiciária, quando na verdade não havia nenhum crime sendo cometido. E junto com isso, junto com essa tutela dessa proteção da administração da justiça, há também, dentro desse tipo penal, uma tutela da honra da pessoa atingida, que foi acusada, né, de um crime falso, de um crime que ele não cometeu e que o agente sabia de logo que o agente não tinha cometido. E aí eu chamo a atenção de vocês apenas aqui no sujeito ativo do crime por um motivo. É um tipo comum. Né? Qualquer pessoa pode cometê-lo, mas repare, até mesmo o promotor de justiça, que é o titular da ação penal pública. Por quê? Por um motivo simples. Porque não é dada à promotoria pública, não é dada ao Ministério Público promover ações ou autos de investigação contra a pessoa que ele sabe que é inocente. Imagine que isso ocorra diante de um caso de perseguição política, por exemplo. Vamos considerar, por mera hipótese de estudo, que o Ministério Público resolva mover uma ação de investigação ou promover uma denúncia contra alguém que ele, Ministério Público, sabe já de antemão que é inocente, mas por interesses outros, que não são necessariamente interesses processuais legítimos, o Ministério Público movimenta a máquina judiciária com essa denunciação caluniosa. Então, nesse caso, o próprio promotor de justiça estaria sujeito a responder pelo delito em exame, que tem como vítima, claro, o Estado, que é quem é responsável pela administração da justiça, e, secundariamente, a pessoa que foi acusada. Então, aí o que é que nós temos? Temos a ideia de que alguém tem que dar causa, e para dar causa tem que apresentar uma imputação clara, né? Uma imputação que seja por si só suficiente, capaz de provocar a abertura do procedimento por parte da autoridade. Por quê? Porque o sujeito motivou, originou a instauração dessa investigação, que pode ser policial, pode ser um processo judicial, que a gente chama de processo crime, pode ser uma investigação administrativa, um inquérito civil ou uma ação de improbidade administrativa, desde que isso tudo se dê diante de um contexto em que o agente que provoca isso sabe de antemão que o sujeito é inocente. E claro, esse tipo penal só existe na modalidade dolosa, né? E portanto o agente tem que ter consciência da inocência do sujeito passivo. Se ele não tiver essa consciência, se ele não souber já de logo, de pronto, que o sujeito é inocente, não há de se falar na consumação desse delito. Né? E aí, com a instauração de qualquer um desses procedimentos, o crime estará consumado. No momento em que a autoridade pública instaurar o procedimento derivado da denunciação caluniosa, o crime estará consumado, admitindo-se também a tentativa, já que a ação pode ser fracionada. O indivíduo pode fazer a denunciação caluniosa falsa,
mas ela pode não ser acolhida pela autoridade que desconfia dos termos e, portanto, não instaura o procedimento, né? E aí pode esse indivíduo ser acusado pelo delito na sua modalidade tentada. Nós temos o outro tipo, que é o tipo subsequente, que precisa a gente ter atenção para não confundir, né? Porque aqui agora, no 340, nós estamos diante da comunicação falsa de crime ou contravenção. Lá, lembrem-se, eu preciso, para que o crime esteja consumado, eu preciso da instauração do procedimento. Eu preciso que da denunciação caluniosa se instaure o procedimento. Aqui no 340 diz assim, ó, provocar a ação de autoridade. Repare, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Aí nós temos um delito com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja que pena muito mais branda do que a pena do 339. E o que é que nós vamos ter de novidade aqui, né? Primeira coisa, nós vamos ter o bem jurídico idêntico, né? Ou seja, é a proteção da administração da justiça, para que essa administração não seja interrompida, não seja atrapalhada no seu normal desenvolvimento, em razão de uma comunicação falsa que vai fazer com que as autoridades, os agentes públicos só façam, de fato, perder tempo. Nós temos também um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, trata-se de crime comum. E como sujeito passivo, tal qual no delito anterior, nós temos o Estado, né, que é o responsável pela administração da justiça. Agora veja, preste atenção. Quando nós vamos para o tipo objetivo, nós temos aqui que é provocar. Provocar é o quê? É motivar, ocasionar, por qualquer meio, o quê? A ação de autoridade pública, né? E essa autoridade é a autoridade policial, a autoridade judicial, ou até mesmo a autoridade administrativa, né? Então aqui, perceba, aqui nós não estamos falando de instaurar processo, porque aqui o crime vai se consumar, né, quando a autoridade inicia as meras diligências. Não há necessidade de instauração formal de processo. O mero registro do boletim de ocorrência, ou a mera diligência que foi provocada pela ação do sujeito ativo lá que comunicou falsamente, né, a contravenção ou crime, já é suficiente para consumar o delito, sendo irrelevante que dessa ação da autoridade inicial, superficial, propedêutica, introdutória, sendo irrelevante que isso vai restar na instauração formal de um processo judicial, né? Basta aqui que o agente público inicie as diligências, tome alguma providência a partir da comunicação falsa. Lá no 342 nós temos o famoso crime de falso testemunho ou falsa perícia, né? Está lá descrito pelo legislador da seguinte forma: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vamos aqui começar a grifar o que é importante. Fazer afirmação. Primeiro, fazer afirmação falsa. Ou negar. Ou calar a verdade. Então esse crime se consuma pelo que você diz e também pelo que você não diz. E quem são essas pessoas? A testemunha a gente só conhece como falso testemunho, né? Mas é o testemunho, a pessoa que é testemunha é o perito, é o contador, é o tradutor, é o intérprete.
Então nós temos aí, digamos assim, coração do tipo penal. As condutas típicas e quem pode praticá-las. Porque aí, logo em seguida, nós vamos ter as causas de aumento de pena e a excludente de punibilidade. Vamos começar pelo parágrafo 1º. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então a pena é aumentada de quanto? De 1/6 a 1/3. Se o crime é praticado mediante o quê? Suborno. Se houve suborno. Ou se essa ação de falso testemunho ou falsa perícia é destinada a produzir prova falsa, evidentemente, aonde? Em processo penal. Ou em processo civil, em que for parte o quê? Entidade da administração pública direta ou indireta. Então, nós temos duas causas que, na verdade, 3 causas que levam ao aumento de pena. A primeira é se ele foi cometido mediante suborno. A segunda é se ela foi cometida, ainda que não tenha sido mediante suborno, mas para falsear a verdade no processo penal. E a terceira, e no processo penal de qualquer natureza, qualquer que seja o processo penal. E também, se for num processo civil, desde que seja parte as entidades, alguma das entidades da administração pública direta ou indireta. Então aí nós temos essas 3 possibilidades de causa de aumento de pena. E temos uma causa de excludente de punibilidade. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Não precisa ser lá na hora. Pode ser em qualquer momento, desde que seja antes da prolatação da sentença. É também um tipo penal que, como todos os demais, tutela a regular proteção, o regular desenvolvimento da administração da justiça, aqui com uma característica especial, que é a confiança na veracidade da prova testemunhal e pericial. Imagine se as pessoas não confiassem que o perito judicial, que o intérprete, que o tradutor está agindo de boa fé, está agindo de acordo com a vontade. Então, se tutela essa veracidade, essa presunção de veracidade de fé pública que tem o testemunho, a prova testemunhal e a prova pericial e a tradução do intérprete, do tradutor e do intérprete. E aqui nós temos uma diferençazinha dos delitos anteriores, porque aqui o crime não é comum, aqui trata-se de crime próprio. Só as pessoas elencadas taxativamente no texto do artigo 342 do CP podem cometer esse crime. Então lá só aquelas pessoas, testemunha, tradutor, perito e intérprete. Outras pessoas não podem participar no polo ativo desse crime. Que tem como sujeito passivo, evidentemente, o Estado em primeiro lugar e, eventualmente, a pessoa que tenha sido prejudicada diretamente ou indiretamente pelo falso testemunho. E aí aqui algumas observações importantes. Nós temos lá, no artigo 207 do Código de Processo Penal, as pessoas que são proibidas de ser testemunhas. Agora, se elas eventualmente forem ser testemunhas, se elas forem prestar o depoimento, elas não poderão faltar com a verdade. Por exemplo, pessoas que em razão do ofício, o padre, por exemplo,